Que bom que nós estamos aqui juntos. Seja bem-vindo, família. Nós estamos muito felizes. Às vezes você está aqui, é a sua primeira vez aqui. Quem está aqui pela primeira vez hoje? Tem alguém? Sejam muito bem-vindos, bem-vindos. Que essa casa se torne um lar para vocês, amém? E que esses muitos irmãos possam ser discípulos caminhando ao lado de vocês, ajudando no processo do Evangelho, em nome de Jesus. Queridos, é dia de ceia, eu vou tentar ser bastante objetivo para a gente ter tempo de ceiar juntos. Eu quero falar hoje com vocês que estão aqui, aqueles que estão nas mídias, pessoal do YouTube. Aliás, vai compartilhando, né? Pessoal do YouTube, compartilhe essa ministração para que outros sejam alcançados. Talvez a pessoa vai assistir daqui 1, 2 meses a mensagem, mas a mensagem de Deus sempre nos toca e nos abençoa, amém? Eu quero falar com vocês hoje a respeito de voltar ou seguir em frente. É uma interrogação. Existem algumas interrogações nas nossas vidas que elas precisam ser feitas de tempo em tempo, algumas avaliações. Alguns de nós, amados, fazemos uma reflexão somente no final do ano de como foi o nosso ano. Às vezes nós passamos 365 dias atropelando tudo e a todos, aí nos últimos dias do ano nós fazemos uma autoavaliação do que funcionou e do que não funcionou. Mas a palavra de Deus nos ensina que periodicamente nós devemos fazer uma autoanálise daquilo que somos, daquilo que estamos vivendo, enfrentando. E às vezes existem momentos que nós estamos diante de algumas batalhas que recuar também é uma estratégia de Deus. Às vezes nós desejamos só avançar. Mas deixa eu dizer para você, as estratégias de Deus para mim e para a sua vida nos dará respostas em relação àquilo que Ele tem para nós, não aquilo que nós desejamos, amém? Então eu queria que você pudesse entender se você deve voltar em alguns momentos ou se você deve seguir. Às vezes pessoas que deveriam estar seguindo estão voltando, e o oposto também é uma realidade, pessoas que deveriam estar voltando estão seguindo. Provérbios capítulo 4 nos fala a respeito de guardarmos o nosso coração, porque de tudo que nós temos, é do nosso coração que procede os caminhos para a vida eterna. O mesmo provérbio diz também que existem caminhos que ao coração do homem parecem bons e perfeitos, mas ao final de tudo eles conduzem à perdição e à morte. Então avaliar, queridos, quando devemos voltar, avaliar a nossa posição nesse processo de caminhada é algo muito saudável para a vida cristã, amém? Nós precisamos entender essas coisas. A igreja tem buscado nesses dias assim um caminho de quebrantamento, pelo menos nós temos lutado muito por isso, de entendermos que as nossas reuniões, elas não devem ser mais reuniões sociais muitas vezes. Quantos de nós nos aproximamos dos cultos, quantos de nós nos aproximamos dos eventos da igreja e tratamos esses momentos na presença de Deus somente como eventos? O que Deus deseja para mim e para você é muito diferente disso. Nós começamos um despertar aqui nesses dias. Aliás, as reuniões de oração seguem, tá? Toda quinta-feira das 5h30 às 6h30 da manhã você pode estar aqui orando conosco. Estamos clamando. Todas as quintas-feiras das 7 às 8 da noite a mulherada está aí. É só a reunião de oração das mulheres. Então, mulherada, venha aí. Amém? O que eu queria que você entendesse? Nós começamos agora um propósito de chegarmos meia hora antes dos cultos e nos ajoelharmos aí diante de Deus para que os nossos cultos sejam diferentes. Quantos sentiram uma graça no louvor hoje? Isso aí é fruto da graça de Deus de joelhos dobrados, amém? Nós precisamos entender isso. Quanto mais nos quebrantamos, mais conexão temos com Deus. Então eu quero desafiar você, pastor, eu não consigo chegar meia hora antes, chega 20 minutos, não consigo, chega 15, não consigo, chega 10, não consigo, chega 5. Mas quando você chegar, dobre os seus joelhos na casa do Pai. Às vezes nós entramos, né, e na presença assim dos irmãos, nós estamos com tanta saudade dos irmãos que nós estamos achando que estamos numa feira. A gente quer matar a saudade, quer falar da semana, quer falar de tudo, né? Aí para falar da semana você chega 1 hora antes. Você fala meia hora da semana, aí meia hora para começar o culto, você se dobra na presença de Deus e a gente vai ter um culto abençoado, amém? Vale para a noite, vale para amanhã. Então esteja conectado nisso, para que nós possamos voltar a algumas questões das quais Deus sonha com a sua igreja.
Existem coisas que eu e você precisamos voltar em gratidão, em reconhecimento. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 17, nós vamos falar do verso 11 ao verso 19. Quantos estão entendendo o que Deus quer falar nessa manhã? Amém? Deus vai falar conosco, em nome de Jesus. Voltar ou seguir em frente? Vamos lá. Diz assim o verso 11 de Lucas 17: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Algumas traduções dizem: tem misericórdia de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Diga comigo: foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou. Quantos voltaram, queridos? Um deles, então, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé te... Temos uma diferença aqui entre cura e salvação, amém? Quero falar um pouquinho com você, me atentar a isso, e também tentar entender um pouquinho daquilo que Deus está ministrando nas nossas vidas, como as coisas se dão nos nossos dias. Quando nós olhamos para a Bíblia, querido, falamos da lepra, na Bíblia, nos tempos de Jesus principalmente, nos tempos antigos, Antigo Testamento em específico, a lepra era algo assim, nós não fazemos nem noção, não temos nem ideia do que era ser um leproso naquele período. Hoje em dia, essa enfermidade quase erradicada, hoje é conhecida por hanseníase, Hoje em dia quase não vemos mais, existem tratamentos muito eficazes a respeito, mas naquele período, queridos, nos povos antigos, principalmente no período em que Jesus está na terra, essas pessoas elas eram completamente discriminadas pela sociedade, porque eles tinham até cidades específicas de refúgio para essas pessoas. Uma vez que o sacerdote tinha o diagnóstico de lepra na vida de alguém, essas pessoas tinham que sair do seu convívio da sociedade, do seu convívio familiar, dos seus... tudo, a pessoa tinha que deixar tudo, e eles então migravam para essas cidades, essas aldeias de refúgio. Quando de vez em quando algum leproso ou leprosa, ele tinha contato com a sociedade comum, aqueles que não tinham lepra, eles precisavam passar pelas pessoas puras, sãs, saudáveis, gritando em alta voz: leproso, leproso, leproso. Pensa numa humilhação, queridos. A pessoa tinha que gritar para que todo mundo à sua volta soubesse que ela era impura e suja. Nós olhamos às vezes para alguns textos na Bíblia e nós passamos reto pelos textos. Às vezes não temos a ideia e não temos a percepção daquilo que Deus está fazendo quando Ele toca uma pessoa. Pastor, onde o Senhor deseja chegar conosco hoje? Eu desejo chegar na sua vida, no seu coração, na sua intimidade com Deus, que você possa compreender que nada diferente desses leprosos, fisicamente dizendo, nós carregamos muitas lepras espirituais, emocionais. Carregamos muitas lepras, queridos. A Bíblia nos fala de um homem chamado Naamã. Esse homem tinha lepra, só que só a sua esposa e Deus sabiam, ninguém sabia. Ele era um general, ele era um homem de autoridade na terra. E por conta da posição social que ele tinha, ele sempre escondeu de todos a lepra que tinha. Existem lepras na sua vida e na minha vida, amados, que nem o cônjuge sabe, só nós sabemos. Nós lutamos com isso, porque nós temos vergonha de nos expor, muitas vezes, pelas lepras que carregamos. Hoje nós vivemos assim, dentro da comunidade chamada-se cristã, dentro da comunidade chamada-se igreja, nós vivemos uma realidade de muitas lepras ocultas.
Porque muitos de nós ainda não compreendemos que aquilo que Jesus fez na nossa vida nos traz uma libertação plena e completa. E nós, por conta das limitações e falhas que temos, mantemos muito bem guardado, muito bem oculto essas posições na nossa vida. Em uma série de áreas da nossa vida. Às vezes ela é moral, às vezes ela é espiritual, às vezes ela é emocional. Mas todos nós lutamos com questões das quais precisamos ouvir de Jesus o que aqueles 10 leprosos ouviram. Vá, se apresente ao sacerdote. Ele vai avaliar o que vocês estão vivendo, o que vocês estão enfrentando. O texto nos diz que enquanto eles iam foram curados, vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas eu queria que você pudesse entender um pouquinho disso. O que Deus está fazendo na minha e na sua vida hoje, o que representa a ceia, a mesa do Senhor para mim e para você, senão um lugar onde aquele que foi mencionado desde o Antigo Testamento, ao subir na cruz do madeiro, curou todas as nossas lepras e ainda pode curar as que existem. É isso que nós precisamos entender, amados. A igreja precisa perceber o quanto nós precisamos voltar à essência de algumas coisas. Quando Deus dá uma ordem para você, qual é a sua posição em relação à ordem dada? Às vezes, como igreja, nós sofremos muito isso, porque nós olhamos para a igreja só no âmbito e na dimensão daquilo que é estrutural. Olhamos para a igreja nos nossos dias, achamos que a igreja se limita a esse prédio, se limita a esse grupo de pessoas que nós estamos aqui dentro, se limita a uma célula que eu e você frequentamos, muitas vezes estamos. Às vezes nós olhamos para a comunidade, olhamos para a igreja muito dentro de uma placa denominacional, entendemos que a igreja se limita a um nome ou outro, e isso não é uma realidade. A realidade é que aquilo que Deus está fazendo na minha e na sua vida, e através das nossas vidas, tem um contexto muito mais amplo. Significa que nós, uma vez curados, uma vez que encontramos o pão porque estávamos famintos, Deus deseja que eu e você possamos retornar à essência de tudo, para que nós possamos alimentar outros que têm fome. Quem são esses outros, pastor? Amados, nunca se houve na história da humanidade uma reevangelização como existe nos nossos dias. Há muitos anos atrás, algumas décadas atrás, nós ministrávamos aqueles que não tinham Jesus, para que eles pudessem se encontrar com Jesus. Hoje nós pregamos para os crentes. Você sabia que está mais difícil convencer os cristãos a respeito de quem Jesus é do que convencer o ímpio? Porque nós fomos nos habituando com uma vida de religião, de estrutura mórbida e morta, que não nos leva a uma realidade do exercício da fé cristã como Deus espera que tenhamos. Então, constantemente você vai estar pregando para alguém que já é crente, já percebeu isso? Alguém que deveria sim estar tocando os enfermos lá fora, dizendo: olha, eu encontrei aquele que teve misericórdia de mim, e ele me sarou das lepras que eu tinha, e ele me colocou em família, e eu era estéril, ele me fez mãe de filhos, e agora nós deveríamos estar mencionando todos os dias lá fora o evangelho para aqueles que não creem, mas nós gastamos quase 80% da nossa vida e da nossa existência ministrando a cristãos, tentando convencer esses mesmos cristãos, salvos como nós fomos, de que a Bíblia é uma realidade, de que a palavra de Deus é uma verdade. Então nós precisamos retornar, queridos, à essência de tudo, retornar ao princípio de que aquilo que Deus falou a meu e a seu respeito precisa ser uma realidade de tal forma que nós não tenhamos dúvidas ao tocar a vida das pessoas, seja quem quer, lá fora, aqui dentro. Quando nós, como cristãos, igrejas salvos no Senhor, compreendemos isso, o nosso trabalho e toda a energia que nós temos para gastar é a energia de quem volta em gratidão. Por isso que o tema da mensagem é seguir ou voltar. Porque às vezes nós estamos seguindo de uma maneira que não deveríamos estar seguindo, porque estamos seguindo sem compreensão. Talvez é necessário você voltar ao início de tudo e entender o que Jesus fez na sua vida quando Ele te tirou da lama e escreveu o seu nome no seu livro. Quando Ele deu a você a oportunidade que muitas pessoas não têm lá fora, ainda terão. Se a igreja de fato tiver uma posição, isso pode ser acelerado. Uma posição bíblica e correta. Nós temos o Espírito Santo que nos habita, quantos creem nisso?
Então, se nós temos, nós não precisamos de mais nada, querido. Não existe nada que eu e você precisemos que Deus já não nos deu para que nós tenhamos uma vida abundante na sua presença. O que significa isso, pastor? Contentamento. Nós somos uma família de contentamento, uma família de gratidão, uma família de entrega, de reconhecimento. Nós somos essa família. E quando nós não nos portamos dessa forma, queridos, nós somos comparados ao que Jesus questiona. Não foram 10 os curados? Cadê os outros 9? Vivemos numa sociedade onde as pessoas, elas vêm no culto, elas vêm no evento, elas vêm numa conferência, elas participam, e aí elas são abençoadas e as suas lepras são curadas, e elas nunca mais voltam. Sabe por quê? Porque na verdade elas não tinham um desejo no Senhor, elas tinham um desejo só no Salvador. A igreja, ela tem aliança com o Senhor e Salvador, não só com o Salvador. Jesus está nos ensinando um modelo, amados, daquilo que nós precisamos perceber que nem sempre percebemos. Quantas lepras nós temos na nossa sociedade dos nossos dias? A Bíblia diz aqui que Jesus, ele passava por Samaria e pela Galileia. Ele estava entre Samaria e Galileia. Ou seja, ele passa por uma aldeia que está entre duas cidades. Logo isso indica para mim que os leprosos ninguém quer dentro da cidade. Os leprosos, eles sempre estão à margem das cidades e da sociedade. Quem são os leprosos? São aqueles que nós taxamos e rotulamos. Porque é um marginal, porque é uma prostituta, porque é um homossexual, porque é uma lésbica, porque é um adúltero, porque é um ladrão. A igreja foi aprendendo, eu não sei onde que nós aprendemos isso como igreja, queridos. Não sei onde nós aprendemos. A igreja foi aprendendo que ao mesmo tempo que ela prega para que essas pessoas sejam tocadas, salvas e curadas, ela não deseja se envolver com esse tipo de pessoa. Elas entendem que há uma possibilidade de salvação, que há uma palavra de esperança de salvação para qualquer uma dessas pessoas nas categorias que eu coloquei aqui, dentre outras que eu nem coloquei, mas ela não quer ir tocar. Por que ela não quer? Porque nós estamos em Samaria, porque nós estamos na Galileia, mas ninguém quer ir na cidade de refúgio. A Bíblia diz e nos ensina nesses textos, a primeira coisa, amados, a respeito do nosso Senhor Jesus. Jesus não tinha dificuldade em andar e em pisar em lugares problemáticos. Se Jesus estivesse na terra hoje, ele pisaria nos presídios. Se Jesus estivesse na terra hoje, ele pisaria nos hospícios. Se Jesus estivesse na terra hoje, em pessoa, ele iria nos lugares de prostituição, ele iria. Sem sombra de dúvidas, porque Jesus comia com os pecadores, foi taxado por isso. Sabe como intitularam Jesus, queridos? A religião intitulou Jesus como aquele que come com os pecadores. Pensa num título que eu desejo ter, é isso. Esse título eu almejo por ele, aquele que come com os pecadores, porque dentre eles eu sou maior deles. Mas a igreja não está entendendo muitas vezes esse processo. E qual que é o desejo de Deus para mim e para você? Entender que Jesus, ele pisou em lugares remotos, olhou para pessoas que na verdade, aos olhos da sociedade e da religião daquela época, essas pessoas eram desqualificadas para tudo. Então ele olha para 10 homens que estão com lepra, e ele dá uma ordem a esses homens que clamam por misericórdia. Sabe, queridos, eu percebo algumas coisas na igreja. Quando nós estamos com algum tipo de problema, uma enfermidade física, a gente ora pedindo o quê? Cura. Mas esses homens são leprosos e eles não pedem cura, eles pedem misericórdia. Tente piedade de mim, ó mestre. Tem misericórdia de mim, mestre. Por que não pediu cura? Porque na verdade existem algumas lepras nas nossas vidas que elas são causadas pelo pecado. Quando você olha para o livro de Levíticos e vai falar lá todas as leis de como as coisas aconteciam, a maioria dos leprosos do Antigo Testamento eram associados ao pecado que eles cometiam às suas famílias. A maioria. Tanto é que os leprosos do Antigo Testamento, eles não se apresentavam aos médicos.
todo mundo que tinha ou contraía lepra, as casas que contraíam lepra, elas eram levadas ao sacerdote, porque era uma questão espiritual, não era uma questão física. Era o sacerdote quem avaliava a lepra daqueles que eram enfermos. E o sacerdote que dava, na verdade, segundo a lei que Deus havia deixado, uma diretriz de cura ou não para essas pessoas, dependendo da gravidade da lepra que eles carregavam. Você vai encontrar isso em todo o Antigo Testamento. Então, quando as pessoas elas eram, na verdade, avaliadas pelos sacerdotes, um sacrifício era feito em favor delas. Você pegava 2 pássaros, está lá em Levíticos 14, versículos 5 a 7. Você pegava 2 pássaros, um dos pássaros você sacrificava, derramava o sangue dentro da água, o outro pássaro vivo você molhava ele nessa água toda suja de sangue, banhava o leproso com essa água, soltava o pássaro vivo, simbolizando uma libertação na vida da pessoa. O sacerdote tinha todo um rito com a pessoa. Isso nos parece que Deus está nos dizendo: olha, haverá um dia que vocês não vão precisar mais de pombas, mas eu vou enviar o meu filho, para que ele possa purificar vocês, lavando vocês de todo pecado e injustiça, de tudo aquilo que o pecado trouxe sobre a vida de vocês, trazendo sobre vocês danos dos quais vocês nem têm condições de entender na sua totalidade. E Jesus, então, amados, hoje Ele é o sacrifício vivo, representado pelo seu sangue, pelo seu corpo nas nossas vidas, que nos traz essa liberdade, e nós como igreja precisamos entender isso de uma maneira que seja transformadora na igreja. Enquanto sociedade, amados, nós excluímos muitas coisas, não entendemos essas questões das quais Deus fala: olha, volta, filho, volta para o início de tudo. Sabe a oração que eu e você devemos aprender diante de Deus quando nós orarmos? Senhor, ajuda-me a entender um amor incondicional. Nós não sabemos, amados, o que é amor incondicional, porque a nossa vida segue. Acabamos de orar por um casal que perdeu um filho. Nós não entendemos a dor deles. Mas existem algumas mães aqui que já tiveram essa perda. Elas entendem. Existem alguns pais aqui que já tiveram essa perda. Esses pais entendem. Pastor, o que significa? Significa que Jesus entende todas as perdas, todos os sofrimentos, todas as dores, tudo que nós carregamos. Isaías capítulo 53 diz que tudo foi colocado sobre Ele. As nossas transgressões, o nosso pecado, as nossas enfermidades, o castigo que nós tínhamos, o destino que era nosso, foi colocado sobre Ele. E Jesus então entende todas as coisas na nossa vida. Então, quando Jesus dá uma ordem para mim e para você, o segundo princípio que eu quero que nós entendamos a respeito desse texto, primeiro é que Jesus não tem dificuldade em ir em lugares remotos para poder tocar a sua vida, porque no que diz respeito à salvação, Ele sempre vai se encontrar com um pecador. João capítulo 4 fala que Ele encontrou com uma mulher samaritana e não podia estar lá, mas Ele foi lá encontrar com ela. Agora está dizendo para nós que entre a Galiléia e Samaria, Ele vai então e toca, por uma palavra liberada, Ele toca cura na vida desses leprosos. E Ele trouxe você aqui hoje. Quantos acreditam que foram trazidos aqui por Jesus nessa manhã? Jesus quer tocar lepras na sua vida hoje. E Ele quer te curar e te libertar de coisas que só você e Ele sabe. Porque Jesus é assim, queridos. Ele é um Deus de propósitos. Jesus não é um Deus do acaso. Ele conhece todas as suas lágrimas, o seu choro, aquilo que você tenta esconder, aquilo que você... Ele conhece tudo. Nós tentamos esconder coisas, queridos, dando boas desculpas, mas na verdade o que nós queremos é sempre nos defender. Eu me lembro, amados, há anos atrás, quando os presídios foram trazidos para a nossa região, eu conversei com várias pessoas naquele período em que os presídios foram envolvendo a cidade de Presidente Prudente, assim, vários presídios, tudo pertinho aqui, cidadezinhas vizinhas. Eu me lembro que uma série de pessoas disseram assim: não, mas vai trazer muita violência para a nossa sociedade, vai trazer muita violência para a nossa cidade é uma cidadezinha do interior, é uma cidade tão pacata, todas essas coisas. Em última instância, sabe o que as pessoas estavam dizendo? Ninguém estava preocupado com a violência, irmãos. Cada um estava preocupado consigo mesmo. Porque eles não querem saber se vai haver violência, se não vai. Eles querem saber se eles vão terminar bem ou não. Se ninguém vai incomodar,
se os filhos deles vão poder correr nas ruas, porque em última instância nós pensamos só em nós. Não tem a ver com o perigo que as coisas à nossa volta traz, mas tem a ver com se nós vamos estar bem ou não. Porque eu conheço pessoas, a exemplo de Jesus, que no deserto venceram o diabo. Mas eu conheço pessoas que, a exemplo de Adão, que no paraíso perdeu tudo. Então não importa aquilo que nos envolve, não importa as circunstâncias que nós estamos sendo colocados, importa se nós estamos entendendo que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para terminar, porque é Ele que está fazendo todas as coisas na sua vida, na sua família. Jesus é capaz de tocar as lepras que são enxergadas e as lepras que são ocultas. Aquele desespero que eu e você muitas vezes nos deparamos com eles, porque nós estamos tristes, porque tem dias que nós não queremos levantar da cama e todo mundo olha para nós e parece que nós somos os melhores do mundo, porque nós fazemos selfies no Instagram. E nos selfies, queridos, nas selfies nós estamos sempre sorrindo, na selfie nós estamos sempre bem com todo mundo. As pessoas olham para nós, nós temos a cara da riqueza. Uns mais, né? Diga-se de passagem. Nosso amigo rico. O que acontece, queridos? Mas quando as pessoas de fato passam a se envolver com a nossa intimidade, elas percebem o vazio que nós carregamos, mesmo estando dentro da casa do pai. O pai tinha 2 filhos, e um dos filhos decidiu gastar tudo, e saiu de maneira dissoluta, e foi para as prostitutas, para os becos, e gastou toda a sua herança. Mas o pai tinha um outro filho, chamado filho mais velho, que ficou dentro de casa, e tinha o mesmo vazio, de como se nunca tivesse se envolvido com o pai, estando dentro de casa. Então Jesus, Ele é capaz de curar as lepras que são aparentes de um filho que sai e gasta tudo, e as lepras que são ocultas de um filho que estava dentro e nunca demonstrou que era infeliz. As dores que você tem, que você carrega, os sentimentos de rejeição que você tem muitas vezes, eles não são seus. Você tem alimentado isso, o desespero às vezes da ansiedade. Amados, nós vivemos dias onde pessoas estão desistindo da própria vida. Jovens, adolescentes se cortando, desistindo da própria vida, pessoas que se dizem cristãs. Recentemente agora, uma irmã nossa, de uma outra igreja aqui próxima de nós, ela tinha mudado para Epitácio, uma evangelista, uma mulher de oração, dirigiu o ciclo de oração por anos. Há 30 dias e pouquinho atrás, ela desistiu. Acharam ela pendurada numa corda. Pessoas que defendem a fé e o nome de Jesus, pessoas que batalharam uma vida toda pela obra de Deus. O que está acontecendo? O que está acontecendo, queridos? Sabe o que é? O pastor vai dizer para vocês, são as nossas lepras ocultas, coisas que nós carregamos, mas não conseguimos trabalhar com ninguém, porque nós temos vergonha de como vão nos julgar, se vão entender que a gente agora é ou não é mais merecedor daquilo que nós deveríamos. Porque as pessoas são assim. Igreja, aprenda algo nessa manhã. Você precisa ser bíblico e cristão e cristã com as pessoas à sua volta. Não seja justo demasiadamente, para que naquele grande dia você não seja julgado pela maneira que você se posicionou. Porque com a mesma régua que você mede, você será medido. Às vezes nós somos implacáveis com os nossos irmãos que estão passando por lutas e por dores, porque nós não entendemos a dimensão das lepras que eles carregam. E nós falamos, mas essa pessoa é problemática, com coisa que nós somos assim os... Ele te conhece. E te conhece muito bem. Só que deixa eu dizer para você, mesmo conhecendo todas as suas dores, as suas misérias, as suas feridas, as suas limitações, Ele não desiste de você. Jesus olha para esses 10 homens que clamaram por misericórdia, Ele falou, vai e se apresente ao sacerdote. O sacerdote vai dizer para vocês o que vocês têm que fazer. A Bíblia diz que esses homens obedeceram. Então deixa eu dizer para você um outro princípio, a obediência gera cura. Você pode dizer isso, a obediência gera cura? A obediência gera cura, queridos. A Bíblia diz que esses 10 homens saíram ao encontro do sacerdote, porque a lei exigia que assim fosse. Antes deles chegarem no sacerdote, eles foram curados. Por que eles foram curados antes de chegar? Porque houve obediência da vida deles.
Quando você vai para o livro de Mateus, queridos, o Evangelho segundo Mateus, você vai ver que Jesus, no capítulo 10, Jesus envia os 12 discípulos para que eles pudessem expulsar demônios, pregar as boas novas. É quando os discípulos voltam felizes e falam: Senhor, até os demônios se submetem a nós. Não é o envio dos 70, é o envio dos 12 aqui. Jesus está enviando eles, lá em Mateus, ok? Quando Jesus está enviando eles, no capítulo 11 de Mateus, versículo 1, diz que enquanto Jesus enviou os discípulos para irem e pregar o evangelho às pessoas, Jesus foi para a cidade deles, dos discípulos. Pastor, o que isso me ensina? A obediência gera cura. Quando Deus te manda fazer algo, faça, porque enquanto você está indo de encontro ao que Ele te mandou, Ele vai visitar a sua família, Ele vai visitar a sua cidade, Ele vai cuidar dos seus, porque Jesus volta para Galileia para cuidar daqueles que são parte da convivência desses homens que foram enviados. Às vezes nós nos preocupamos tanto em cuidar de nós, queridos. Qual foi a última vez que você tirou um dia só para orar por pessoas que não são parte do seu relacionamento? É uma reflexão, nós precisamos voltar. Você deseja ir de maneira ingrata depois de ter sido curado, ou você deseja voltar em gratidão e se posicionar naquilo que Ele tem para você? Nós precisamos conduzir a igreja dessa forma. Na verdade, queridos, quando convertidos somos, de fato e de verdade, muito pouco oramos por nós. Eu não me lembro quando eu pedi algo por mim. Não me lembro mais. Porque eu tenho tanta coisa para pedir por vocês, que enquanto eu estou em direção àquilo que Deus mandou eu fazer, Deus cuida dos meus. E da melhor forma. Porque eu não tenho condição de cuidar como Ele cuida. Ele é aquele que cuida de tudo. Então Jesus está dizendo para esses homens: olha, vão, façam o que eu ordenei a vocês, e enquanto vocês fizerem o que eu ordenei a vocês, a obediência vai trazer cura sobre vocês. É o que Deus está nos ensinando. Pastor, por que eu não sou curado? Por que eu não sou liberto? Talvez você não esteja obedecendo a proporção que deveria. Talvez você não esteja entendendo o que Deus está exigindo de você nesses dias. Francamente, você que nos visita, é para você também. Eu ia deixar você escapar, mas não vou não. Você acha que Deus te salvou simplesmente para você vir num culto ao domingo? Você acha que é isso que Ele espera de você, estar aqui aos domingos? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo. A igreja de Cristo precisa avançar. E aquilo que Deus está fazendo na minha e na sua vida vai muito além de nós estarmos aqui a cada domingo recebendo uma boa palavra. E por que boa? Porque ela não é minha, porque ela é bíblica. Porque se for minha, vocês estão na roça, mas ela é bíblica. Nós precisamos, amados, entender o que Deus está fazendo nesses dias nas nossas vidas. Quando aquele homem voltou, Jesus faz um questionamento. Ele falou: não foram 10 os curados? Cadê os outros 9? Eu te pergunto, se você fizer uma reflexão hoje, você está entre os 9 ou você é aquele que voltou? Eu tenho feito as minhas reflexões. Eu tenho entendido qual é a posição que Deus tem exigido de mim e como eu tenho me devotado a Ele na posição que Ele tem exigido. Nós precisamos entender, irmãos, a posição da igreja nesses dias. Você tem voltado para agradecer? A gratidão gera cura. Mas a gratidão não gera só cura, porque aquele que voltou foi o único que recebeu salvação. Porque ele se ajoelha diante de Jesus para adorá-lo pela cura recebida, e Jesus falou: filho, fique em pé, a tua fé te... Aí fala de salvação, não fala de cura. Igreja, não se contente com as curas que Deus está te dando, mas se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, e de lá nunca mais vai se apartar. O que Deus espera de mim e de você é que nós possamos receber não somente a cura física, ou a cura no casamento. Tem pessoas que eles ficam satisfeitos porque o casamento foi curado, porque ele não quer perder a mulher, mas ele não liga de perder a salvação. Ele não quer perder a mulher, mas a salvação... Entende? Não liga de estar no centro da vontade de Deus, não se conecta com Deus. Algumas pessoas se aproximam de Deus porque eles desejam que Deus possa salvar suas finanças, mas não salvar os seus filhos, porque os filhos é um problema da sociedade para eles. Pais que não se posicionam, mães que não se posicionam.
porque olham e focam em uma direção, em uma situação. Amados, bem-aventurados são aqueles que fazem uma boa leitura daquilo que Deus está nos dando. Nós temos testemunhos de pais aqui na comunidade nesses dias que dizem: pastor, olha, o que tem me segurado nessa casa desde que eu cheguei assim de maneira ávida é entender o que vocês estão fazendo com os meus filhos, porque é por isso que eu estou aqui, porque eu creio que aquilo que eu recebi precisa ser na vida deles também uma realidade. Então vocês estão não só tirando os nossos filhos, as nossas crianças dos cultos dos adultos para os adultos poderem assistir, mas eles estão sendo ensinados na palavra. Você já teve a oportunidade de ir aqui no Kids? Quantos já foram lá? Nossa. Quantos não foram lá? Vão ficar tudo de castigo, joelhado no milho hoje ali. Você precisa ir lá conhecer. Vai lá entender. Nós precisamos voltar, queridos. Cuidar das nossas crianças nos nossos dias, cuidar do necessitado, da viúva, do órfão, cuidar daqueles que estão chegando, não é responsabilidade de um ministério em específico. Nós estamos com o Ministério Atos acontecendo toda quarta-feira aqui. Nós cozinhamos, buscamos mantimentos no Ceasa, doação, uma série de coisas, trazemos para a igreja, cozinhamos, preparamos tudo, e uma equipe sai para a rua todas as quartas-feiras para poder não levar só alimento físico para essas pessoas, mas devolver a elas a dignidade de voltar para suas casas. Nós estamos com um projeto que está assim. Sabe o que nós estamos agora fazendo? A gente tem os moradores em condições de rua, ministra eles, oferece casa de recuperação, oferece a família de volta. Perguntamos para ele: de onde você é? Sou de Pirapó. Lembra do telefone de alguém da sua família? Lembro, fala para mim. A gente disca o número no telefone, liga para a pessoa, chamada de vídeo. Olha, eu estou aqui com o João. Aí a família está: o João, onde que o João está? Faz tempo que eu não vejo. O João está aqui em Presidente Prudente, nós estamos assistindo aqui, ele é um familiar seu. Ah, é meu irmão, se perdeu. Então, nós estamos aqui para ajudar a ele encontrar o caminho de volta. E a gente coloca uma chamada de vídeo com a pessoa e a família. Você está entendendo, querido? Você está achando que nós estamos lá só enchendo a barriga? A sociedade só olha para aquilo que pode protegê-la. Existem pessoas que dizem assim: vocês ficam alimentando essas pessoas na rua, eles não vão sair dessa condição nunca. Não tem a ver só com alimento físico, queridos. Mas o mundo nunca vai compreender o que a igreja é, o que a igreja faz. Porque aquilo que a igreja é, aquilo que a igreja faz, vem do alto, não vem da terra. Porque na verdade os céus tocam a terra, não é a terra que toca os céus. É assim que Deus nos conduz. Então nós precisamos entender o que Deus está fazendo. Não é responsabilidade do Ministério Kids cuidar das crianças somente, é responsabilidade da igreja entender o que Deus está movendo, se envolver. Pastor, de que forma eu posso me envolver? De todas as formas, a começar por você ir conhecer o que está acontecendo. É tudo tão lindo, queridos, mas nós precisamos voltar em gratidão. Hoje nós estamos sentados num lugar, agora, recebendo essa palavra, que nada isso aqui nos custa para estar aqui hoje. 4 anos de trabalho, dos quais muitos de nós estamos sentados e sequer sabemos o custo que tudo isso teve para chegarmos onde estamos. Por que você está dizendo isso, pastor? Está dando uma carteirada em nós? Não, estou dizendo para você o seguinte: a igreja precisa voltar em gratidão e dizer: Senhor, se todas essas coisas estão acontecendo, onde eu posso me envolver com aquilo que o Senhor está fazendo nesses dias? Nós temos apelo para os ministérios, nós temos apelo para as famílias, nós temos apelo para uma série de coisas, mas nós precisamos voltar em gratidão e dizer: Senhor, e quando Ele disser para nós: olha, você já é salvo, levanta. Então nós vamos entender o seguinte: a salvação gera na nossa vida uma ação. Não existe obra sem fé e não existe fé sem obras. Nós precisamos entender que Deus está nos chamando para uma vida de gratidão, e vida de gratidão em Deus é devolver a nossa vida a Ele. Quantos estão entendendo isso? Nós precisamos devolver a nossa vida a Jesus, queridos, deixar Ele nos conduzir. Nós estamos com uma classe aqui, de 94 pessoas na classe de fundamentos de integração. Estávamos aqui ontem, Murilo e Marcelo ministraram ontem, a galera tudo aí. Sabe o que isso significa para nós, amados? São quase 100 pessoas que precisam de cuidados agora nosso, cuidado nosso, porque a Bíblia nos ensina assim, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer ela não vai se desviar dele.
Muitas dessas 90 e poucas pessoas vão descer as águas do batismo, são neófitos. O que é neófito, pastor? Novo. Novos convertidos, que ainda não têm discernimento para dirigir entre a mão esquerda e a direita, para discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Então precisa de nós. A pergunta que eu faço: você tem voltado em gratidão e tem servido ao Rei? Ou nós estamos só nos beneficiando daquilo que Ele nos proporcionou para que o nosso nome fosse tirado da lama que nós vivíamos? Não seja um consumidor da fé. Às vezes somos consumidores da fé. Entramos na igreja e tratamos a igreja como se ela nos desse o produto que nós desejamos. O que você veio buscar hoje? Eu vim buscar uma bênção para o casamento. E você? Eu vim buscar uma bênção para a saúde. E você? Eu vim buscar uma bênção para os meus filhos. E você? Eu vim buscar uma bênção de libertação. E você? Eu vim buscar... Não seja um consumidor. Entre naquilo que Deus espera para você. Jesus, ele finaliza, quando ele fala a respeito da salvação desse homem. Jesus, eu quero chamar o Ministério de Música, para a gente poder cear. Quando Jesus então finaliza em relação a esse homem, quando ele fala sobre salvação, eu queria que você entendesse o seguinte: quando Jesus fala sobre salvação para com esse homem, Jesus está querendo dizer o seguinte: eu tive condições de curar sua lepra física, mas agora eu preciso que você entenda que eu estou curando a sua eternidade. E eu quero finalizar assim, queria que vocês colocassem em pé. Antes de liberar você para pegar as crianças, eu quero finalizar assim com você. Alguns de nós entramos aqui hoje, queridos, nós precisamos de fato entender o que Deus está fazendo. Existem lepras na nossa vida que nós estamos carregando há anos. E Deus deseja nos curar dessas lepras. Ele deseja. E Ele quer devolver você para casa não somente com uma cura física, mas com uma cura eterna. Então, se há no nosso meio nessa manhã alguém que entrou aqui, Jesus Cristo ainda não é o único Senhor e Salvador da vida dessa pessoa, eu quero dar a você a oportunidade de acenar para Jesus onde você está, e dizer: Senhor, eu quero ser curado das lepras que as pessoas não enxergam, mas eu sei que eu carrego. Eu não vou chamar você aqui à frente, mas eu vou fazer um apelo onde você está. Se você deseja, amém, filho, amém, filha, pode baixar a mão. Alguém mais? Deseja, amém, filho, amém, filhos, amém, 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 glória a Deus. Quantas pessoas, queridos? Quantas pessoas? Quantas pessoas? Eu queria que você fechasse os seus olhos, eu quero orar com você. Você que ergueu a mão, abra suas mãos, eu quero orar por você onde você está. E eu quero declarar que essa é uma manhã de cura e de libertação na sua vida. Jesus está tirando você dessa condição de uma vida de leproso, que vive aquém da sociedade, que vive uma maneira distinta de vida da sociedade, e Jesus vai colocar você em família de novo. Ele vai transformar a sua vida e vai te mudar de direção. Escuta, igreja, olhos fechados ainda, mas eu quero liberar uma palavra sobre alguns de vocês que estenderam a mão, que ergueram a mão. Você não vai ser mais a mesma pessoa daqui para frente. Deus vai devolver você em alguns lugares, mas esses lugares não serão mais devolvidos a você. Você será enxergado agora como um divisor de águas, onde Deus está te levantando. Deus vai fazer diferença na sua vida. E Deus vai usar você como uma testemunha viva de que Ele cura não somente o físico, mas de que Ele cura a alma e o espírito. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero orar por essas vidas que estenderam as mãos, que carregam lepras, ó Deus, das quais elas são ocultas àqueles que estão à volta, mas eles conhecem e sabem, Senhor, as lutas que enfrentam. Senhor, e nessa hora, na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, que haja uma libertação do alto sobre a vida dos teus filhos. O Senhor nos trouxe aqui, Senhor, porque o Senhor tem algo conosco nessa manhã. Pai, por isso, no nome de Jesus, Senhor, essa mesa é a mesa da volta. Essa mesa, Senhor, simboliza o sacrifício do Cordeiro nos purificando de todo pecado e injustiça, de toda lepra que nós carregamos. Então é nessa mesa, Senhor, que aqueles que estão voltando nessa manhã, eles têm agora, Senhor, algo que não carregavam, porque o Senhor de fato não só os purificou, mas agora o Senhor deu a eles, ó Deus, uma capacidade sobrenatural para vencer o maligno lá fora,
para vencer o maligno dentro. Por isso eu te abençoo na autoridade do nome de Jesus e declaro que esse tempo na sua vida seja um tempo de restauração. Aqueles que estão devolvendo a vida a Jesus Cristo nessa manhã, o nome deles sejam escrito no livro da vida do Cordeiro e nunca mais se aparte de lá. Por isso nós te louvamos por cada salvação aqui, Senhor, e por cada pessoa que tem se dobrado à tua palavra. A igreja diga amém, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, se você está perto dessa pessoa, se você a conhece, essa pessoa que tomou uma decisão, você sabe que ela estendeu a mão, porque ela está pertinho de você. Você é responsável por essa pessoa. Sabe, quando Abel e Caim têm um problema no Éden, a Bíblia diz que Caim mata Abel. Quando Deus vem, Deus pergunta para Caim: Caim, cadê Abel? Cadê o seu irmão, filho? Caim faz uma pergunta para Deus. Ele fala: porventura, Senhor, sou eu responsável pela vida do meu irmão? Sabe o que Deus diz para ele? Deus diz para ele: e não é? Nós somos responsáveis pela vida dos nossos irmãos. Então essas pessoas que hoje tomaram uma decisão e você está próximo dela, você precisa conectar-se com ela, direcioná-la a cuidados de discipulado, a cuidados específicos, a bate-papos, a atendimentos, a entender o que elas estão vivendo. Amém? Nós somos responsáveis pelos nossos irmãos.